Samaritanos. O termo bom samaritano é comumente usado para descrever alguém que ajuda os outros, mas poucos conhecem as histórias dos samaritanos na Bíblia. Eles eram um grupo de pessoas que viviam na região de Israel após a conquista assírio e sobreviveram até a época de Jesus, embora em pequeno número nos dias de hoje. A Bíblia conta várias histórias envolvendo o samaritano, e a animosidade entre judeus e samaritanos é um tema recorrente nos evangelhos. Você já ouviu falar dos samaritanos? Essas pessoas eram consideradas muito mal vistas pelos judeus e até mesmo evitadas por estrangeiros. Mas por que tanto desprezo? Vamos descobrir isso no vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Para entender a origem desse conflito, precisamos voltar aos tempos dos reis de Israel. Após o reinado do rei Salomão, filho de Davi, seu filho Roboão tomou decisões imprudentes, o que levou à corrupção e ao pecado em ambos os reinos. Apesar das advergências dos profetas enviados por Deus, como resultado, Deus advertiu que seria conquistados por outras pessoas. O reino do norte era pior do que o reino do sul, com líderes cruéis. Em 722 a.C., o reino do norte de Israel caiu nas mãos dos assírios e muitos israelitas foram levados para a Síria como prisioneiros. No entanto, alguns permaneceram na terra e se casaram com estrangeiros trazidos pelos assírios. Essas pessoas de ascendência mista, parte judia e outra parte gentia, ficaram conhecidas como os samaritanos. Em 586 a.C., o reino do sul de Judá foi conquistado pelo Império Babilônico. Nessa época, os muros de Jerusalém foram destruídos, o templo foi arrasado e as muralhas da cidade foram derrubadas. Os primeiros registros bíblicos dos samaritanos aparecem nos livros de Esdras e Neemias, datados no 5º século a.C., quando o Império Persa substituiu a Babilônia como uma potência regional. Nesse período, Neemias, um judeu, obteve permissão do rei persa para construir Jerusalém. Mas os samaritanos se opuseram e causaram problemas para Neemias e sua equipe. Isso marcou o início de uma longa inimizade entre judeus e samaritanos. Antigamente, Samaria era a capital do reino do norte de Israel. Após a queda de Israel, Samaria estava localizada no centro do que costumava ser o reino do norte. Durante o tempo de Jesus, Samaria ficava entre a Galileia ao norte e a Judéia do sul. Hoje, a região de Samaria está localizada no norte de Cisjordânia, onde ainda reside os samaritanos, seguindo sua fé baseada no Pentateuco e no Monte Gerizim. Os samaritanos eram amplamente desprezados pelos judeus na época que Jesus devido a vários fatores. Primeiramente, eram vistos como uma mistura de israelita, espiritualmente corrompidos e estrangeiros pagãos que praticavam uma religião considerada herética pelos judeus. Os samaritanos tinham seu centro de adoração no Monte Gerizim e seguiam uma versão única dos 5 livros de Moisés, rejeitando os escritos dos profetas e as tradições judaicas. Além disso, consideravam-se os verdadeiros descendentes de Israel e os guardiões da verdadeira religião, rejeitando o templo de Jerusalém e o sacerdócio levítico como ilegítimos. Quando os judeus retornaram para reconstruir Jerusalém, os samaritanos se opuseram aos esforços da reconstrução, o que levou a um aumento na hospitalidade entre as comunidades. Um samaritano costumava ser menosprezado pelos judeus, já que eles viam os samaritanos como pessoas de raça mista que corrompiam a verdadeira religião. Essas diferenças teológicas e históricas criaram uma profunda divisão entre judeus e samaritanos na época de Jesus. Quem foi o bom samaritano? Jesus costumava ensinar lições espirituais por meio de histórias, e uma de suas parábolas mais famosas é a do bom samaritano, encontradas em Lucas capítulo 10, verso 25 ao 37. Um especialista em leis levantou-se para testar Jesus e perguntou como poderia herdar a vida eterna. Jesus respondeu que a lei exigia amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. No entanto, o especialista, confuso, quis saber quem era seu próximo. Jesus respondeu com uma parábola, na qual um homem estava viajando de Jerusalém para Jericó e foi atacado por ladrões, sendo deixado ferido à beira da estrada.
Um sacerdote e um levita passaram por ele sem prestar ajuda, mas um samaritano, apesar das tensões históricas, parou para ajudar. Ele cuidou das feridas do homem, ele levou a uma posada e pagou pelas despesas de seu tratamento. O bom samaritano não era apenas uma pessoa real, ele era um símbolo. Ele representava a ideia de que todos são nossos vizinhos, mesmo aqueles que consideramos inimigos. Jesus usou o preconceito dos judeus contra os samaritanos para ensinar que todos devem mostrar compaixão e ajudar aqueles em necessidade. Jesus perguntou ao especialista em leis qual dos três homens, o sacerdote, o levita ou o samaritano, qual havia sido o próximo do homem ferido pelos ladrões. O especialista em leis respondeu que foi o que mostrou misericórdia. Jesus então disse a ele para seguir os exemplos do bom samaritano, mostrando compaixão e ajudando os outros. Jesus e o samaritano ensinaram a importância da compaixão e a solidariedade com todos, independentemente de suas diferenças. Numa das viagens de Jesus, ele atravessou Samaria e fez uma pausa perto de um poço para descansar. Desse momento, uma mulher samaritana veio buscar água e Jesus pediu a ela um pouco de água. A mulher ficou surpresa, pois os judeus e os samaritanos geralmente não se misturavam. No entanto, Jesus ofereceu algo especial, água viva que poderia saciar sua sede espiritual. Durante a conversa, Jesus falou sobre a vida pessoal da mulher e como ela havia tido vários maridos. A resposta de Jesus foi que o importante era adorar a Deus em espírito e verdade. A mulher então percebeu que Jesus era um profeta e mencionou sua expectativa pela vinda do Messias. Surpreendentemente, Jesus revelou a ela que ele próprio era o Messias, o que levou muitos samaritanos a acreditar nele. Essa conversa com a mulher samaritana mostrou que Jesus inaugurou uma nova era em que a forma correta de culto não estava ali, mas ligada a um lugar ou tradição específica, mas assim a um relacionamento pessoal com Deus, baseado em sinceridade e espiritualidade. Jesus teve muitas interações com os samaritanos, porque ele se preocupava com todos, especialmente aos pobres e marginalizados. Ele não se importava com a opinião dos líderes religiosos e ensinava que o evangelho era para todos, não apenas para os justos, mas também para os pecadores que precisavam se arrepender. A história dos samaritanos é difícil, já que eles eram oprimidos e odiados pelos judeus, devido à sua religião mista e às práticas idólatras. No entanto, o evangelho trouxe a esperança para Samaria, e os seguidores de Jesus espalharam essa mensagem pelo mundo após a sua morte, ressurreição e ascensão. Quando Felipe pregou em Samaria, muitas pessoas foram curadas e a cidade se encheu de alegria. A história do samaritano nos lembra que, não importa que somos ou de onde viemos, podemos encontrar boas notícias por meio de Jesus Cristo. Espero que tenha gostado de aprender mais sobre os samaritanos. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Até o próximo vídeo e até breve.